Olá pessoas, eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar uma história que é um relato pessoal de como eu entrei no movimento escoteiro. Essa história é um pouquinho longa e ela começa quando eu ainda era criança. Então foi assim. Os grupos escoteiros da minha cidade eles se reuniram para fazer uma atividade para chamar mais crianças e mais jovens para participar do movimento escoteiro. E essa atividade acontecia numa praça, que é uma praça famosa que tem aqui na minha cidade. Então essa atividade era lá, é uma praça grande, bastante ar livre, e lá estavam os escoteiros e podia ir pessoas da comunidade para conhecer como é que era. No meu caso, eu fui uma das pessoas da comunidade que foi. Eu cheguei lá e aí era atividades, jogos, a gente ficou em equipes, assim, eram matrulhões, e aí era cada uma de uma cor e eram os grupos misturados. E aí a gente fez jogos, a gente fez atividades, e eu gostei muito, eu achei muito, muito legal. Só que eu não conhecia os escoteiros naquela época, não tinha alguém de referência. A minha mãe também não conhecia os escoteiros direito naquela época. E aí não tinha também alguém de referência. Então eu fiz só essa atividade, gostei, mas não fiquei. Foi só essa atividade que eu fiz, mas me encantei pelo movimento escoteiro ali, naquele momento, naquela atividade. Eu me encantei pelo movimento escoteiro, mas não pude entrar, até porque eu nem sabia como é que entrava. Se passa alguns anos, os meus primos começam a fazer parte a participar de alguma atividade com os escoteiros, porque o pai deles tinha um conhecido que era associado em um dos grupos da cidade, o Almirante Abreu. Então, eles começaram a fazer atividade no Almirante Abreu e me chamou e me lembrou daquela pulguinha de movimento escoteiro de tempos atrás que eu achava legal. E aí eu cogitei entrar no grupo, né, no Almirante Abreu, só que em seguida meus primos saíram, eles não ficaram, e aí eu acabei não entrando e foi passando, assim, era um período de férias, eu não sabia nem como é que entrava. E aí eu acabei não entrando, eles acabaram saindo, e aí ficou por isso. Depois de um tempo, pode-se ver que o movimento escoteiro sempre teve meio entrelaçado na minha vida. Depois de um tempo, eu tinha um amigo na escola e a gente era muito amigo. Naquela época a gente era muito amigos. E ele me falou um dia, né, conhecendo a pessoa que sou, me falou um dia: Júlia, tu gosta de aventuras, tu gosta de acampar, tu gosta de dormir fora, fazer atividades? E aí eu pensei sim, claro, eu gosto muito, realmente é uma área que me interessa, eu gosto de acampar, eu já acampava com a minha família, eu gosto, realmente gosto. E aí ele falou assim, é porque eu virei escoteiro. Não tens interesse em ser escoteira? E aí me lembrou de novo lá daquela história de eu ser criança, dos meus primos terem participado. E aí eu pensei, pô, que legal. Aí eu falei, mãe, fala com a mãe dele pra mim ver como é que entra. E era por um formulário. Nesse caso ele não participava do Almirante Abreu, ele participava do Silva Paz, que é o meu grupo atual. E aí a mãe dele passou o formulário, minha mãe me inscreveu no caso, né? E foi isso, esperar. E aí ele fazia as atividades, ele me mostrava alguma coisa das atividades que ele fazia, e eu achava legal, e aí ele acampava, achei muito legal. Até que deu meio do ano, deu julho, agosto, por aí, mandaram uma mensagem para minha mãe dizendo que ia ter a reunião de adaptação, alguma coisa assim. Era para os pais irem, para eles explicarem como é que funcionava o grupo, como é que funcionava o movimento escoteiro, e aí os pais decidiam se iam botar os filhos ou não. Eles escolhiam a partir das pessoas do formulário ali.
Aí eu olhei, será que eu entro? Fiquei naquela dúvida, pensei, pô, se eu entrar, eu vou ter que me comprometer, eu vou ter sempre um compromisso, e se eu quiser fazer alguma coisa no final de semana, eu não vou poder, porque eu vou ter um escoteiro, e aí eu, não vou ir. Falei pra minha mãe, mãe, não vai na reunião, eu desisti, não quero ser escoteira. Ok. Aí deu um tempo, minha mãe conversou com a mãe desse meu amigo de novo, e aí a mãe dele disse, não, vai lá, tenta ver, pelo menos ver se a Júlia faz uma atividade por aí. Aí minha mãe foi na reunião, e aí eu fui lá em agosto para minha primeira atividade. Eu cheguei lá, não entendi nada, absolutamente nada, eu fiquei num cantinho assim, esperando as pessoas. Eu descobri que existia uma bandeira, eu não sabia nem bandeira, não sabia nada, realmente eu não conhecia. Eu tenho um dos vídeos que eu falei, eu não sabia nem que usava uniforme, eu não sabia nada, nada, nada. Eu sabia que eles faziam atividade e que eles acampavam. E, claro, teve aquela parte da Praça Saraiva, só que a Praça Saraiva era muito pequena, então eu não me lembrava que eles usavam uniforme e que eles usavam lenço. E dos meus primos, eles não se promessaram, então eu nunca fui assistir, eles não eram promessados e eles não usavam lenço, então eu também não sabia. E aí eu cheguei lá muito sem saber direito o que estava acontecendo, fiz minha primeira atividade e ela era uma atividade que a gente tinha que montar uma catapulta. Realmente foi um pouquinho difícil montar uma catapulta. Mas ali eu descobri mais ou menos, tipo, não tinha muita função, porque eu não sabia fazer praticamente nada direito. Mas ali naquele momento eu me encantei pelo movimento escoteiro, meu monitor me ensinou ali, tipo, cobre, firme, descansa. E aí eu descobri que existiam essas regras, descobri muita coisa, muita coisa. E me encantei, me apaixonei pelo movimento escoteiro, de uma forma incrível. E aí você já sabe, né, aquela história da promessa. Eu corri para fazer minha promessa, do uniforme, todos os perrengues que teve. Foi isso, a minha vida sempre teve meio entrelaçada com o movimento escoteiro e tinha um momento que eu tinha que entrar. Parecia que era uma coisa premeditada, que eu precisava entrar no movimento escoteiro, porque minha vida sempre me conectou com o movimento escoteiro. De algum momento da minha vida eu me conectava com aquele sentimento que eu senti quando eu era pequenininha. Então eu poderia ter sido uma lobinha, ter entrado lobinha e ter crescido dentro do movimento escoteiro, mas a vida não permitiu e eu eu entrei como escoteira e hoje em dia eu sou guia. Então é isso, essa é a história. Eu adoro contar a história de como eu conheci movimentos, porque dá de se notar que o movimento escoteiro sempre esteve na minha vida. E estava tudo pronto para ser a paixão da minha vida, ser o movimento escoteiro e tá lá dentro. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Esse é um relatinho pessoal para vocês e tchau, tchau!